Alunos do oitavo ano, sejam bem-vindos à aula de História. Eu sou o professor Alex e estou aqui novamente com vocês para a gente estudar um novo conteúdo. E hoje eu vou falar para vocês sobre as revoluções na Inglaterra. A gente vai começar esse conteúdo aqui já iniciando o primeiro bimestre de fato, e eu posso dizer para vocês que esse assunto ele é muito importante, assim também como os demais. Mas hoje eu vou falar para vocês sobre essas revoluções na Inglaterra. E eu estarei usando com vocês, inclusive, o livro que vocês têm, que é o Araribá Mais de História, oitavo ano. E eu quero que você, neste momento, pegue o seu caderno para fazer anotações, que é de extrema importância para mim, professor, e para você, aluno. Lembrando que durante esta aula, eu quero que você foque no que estamos estudando. Afaste o celular, né? Eu digo afastar o celular para você não ficar mexendo no seu celular, para você não ficar conversando, para você não ficar fazendo outras coisas a não ser estudar, porque senão você vai perder todo o foco da aula. Eu estarei fazendo breves resumos para vocês. É óbvio que eu não vou ler o livro, né? Isso aí você vai ler na sua casa. Eu já vou falar para vocês a página. Hoje nós vamos estudar da página 10 à página 13. Então você já anota aí o título Revoluções na Inglaterra. Coloca 2 pontos, as revoluções políticas, ok? Então você vai escrever isso no seu caderno. Bom, alunos, iniciando essa aula, eu quero apresentar o tema novamente, Revoluções Inglesas. Quando eu falo de revoluções inglesas, é claro que eu vou estudar o tema dentro da Inglaterra. As revoluções que ocorreram na Inglaterra. E quando eu falo dessas revoluções na Inglaterra, eu falo da monarquia, né? A monarquia parlamentar da Inglaterra. E o que de fato é uma monarquia parlamentar? Para que eu possa entender de fato esse conteúdo das revoluções na Inglaterra, eu tenho que partir do princípio estudando o que é uma monarquia parlamentar, né? Então, a gente pode dizer que essa monarquia parlamentarista é uma forma, né, uma das formas aí de governo existente nos países ocidentais atuais, né, na qual o monarca ele exerce a função de chefe de Estado sob o controle do poder legislativo e do poder executivo. Então eu posso dizer para vocês então que a monarquia parlamentar ela já foi instituída aí na Inglaterra no final do século XVII. Então no final do século XVII essa monarquia parlamentar ela foi instituída lá na Inglaterra. E após as revoluções puritana e gloriosa, que nós vamos estudar no decorrer das nossas aulas, né? Então, após essas revoluções puritana e gloriosa, começou então a surgir um novo contexto histórico para a monarquia inglesa. E é o que nós vamos estudar mais para frente um pouco, tá bom? O que a gente pode observar aqui é, a partir desse momento, o poder do monarca, né, na verdade, foi limitado. O que que isso quer dizer? A gente pode dizer que o parlamento, ele limitou aí os poderes deste monarca, deste rei. E a influência política da burguesia sobre o governo se ampliou. Então, antes, né, praticamente aí dessas revoluções puritana e gloriosa, a gente via uma monarquia fechada, uma monarquia praticamente voltada principalmente para os interesses
desses monarcas, a gente pode chamá-los de monarcas absolutistas, aquele monarca que o poder está exclusivamente nas suas mãos. A partir do momento que houve essas revoluções, puritana e Revolução Gloriosa, a gente vai observar que o parlamento ele deixa de ser fechado e se torna um parlamento aberto, onde praticamente aí, né, a burguesia ela teve uma grande influência política dentro desse parlamento, dessa monarquia parlamentar, ok? Os burgueses, então, de fato, eles ganharam, então, mais liberdade para expandir as suas atividades econômicas. E o que a gente pode dizer é que acelerou, inclusive, o processo da Revolução Industrial. Então, a gente observa que a Revolução Industrial aqui, ela ganha força com essa monarquia parlamentarista e a gente pode dizer, então, que, a partir daí, é um caminho para desenvolver a tão sonhada Revolução Industrial. Ok? Vamos lá então. Quando a gente fala das revoluções políticas, a gente pode dizer que neste período do século XVI e XVII houve grandes transformações políticas e econômicas e sociais também ocorridas lá na Inglaterra. E a gente pode dizer que essa transformação econômica, conforme eu disse, ela contribuiu de fato para que houvesse aí o pioneirismo da Revolução Industrial. A gente sabe que a Inglaterra ela é pioneira nessa Revolução Industrial. Foi na Inglaterra que deu início do processo da Revolução Industrial, que é um conteúdo que a gente vai falar posteriormente. Então, a gente pode dizer que nesse período do século XVI e XVII houve uma grande expansão, né? Houve aí um grande período de expansão do comércio marítimo e da indústria naval inglesa. E foi aumentando o quê? A produção do carvão mineral. A partir daí, a gente pode dizer que este carvão mineral ele possibilitou o fornecimento de combustível para as fábricas. E aí, então, a gente pode dizer que o processo acelerado da Revolução Industrial, que nasceu na Inglaterra, já começou a fluir. E o que a gente pode dizer que o que aconteceu no campo? A gente sabe que nas cidades aqui do século XVI e XVII, né, as indústrias começaram a acelerar, né? A gente pode dizer que houve o aumento da produção do carvão mineral e esse carvão mineral possibilitava, então, aí fornecer o combustível para essas fábricas. E no campo, a gente pode dizer que ocorreu o quê? O aumento da criação de ovelhas, que garantiu a lã necessária para a indústria têxtil, ou seja, para a fabricação de roupas. E o que a gente pode dizer é que no plano político, nesse período aqui, conforme o nosso livro diz, as estruturas remanescentes da velha ordem feudal foram derrubadas por movimentos revolucionários que instauraram aqui um novo regime de poder. E a gente pode dizer que, a partir daí, houve um grande desenvolvimento da indústria e do sistema econômico e social que ficou conhecido como capitalismo. Então, foi nesse período que o capitalismo surge, foi nesse período dessas transações comerciais é que a gente vê aí o capitalismo dando força, dando sustentabilidade para o desenvolvimento da indústria aqui na Inglaterra. E a gente pode observar que, dentro desse contexto histórico dessas revoluções políticas, essas revoluções aconteceram justamente para ter mudança, né? Revolução significa mudanças.
E quando ocorre uma revolução, como ocorreu aqui na Inglaterra, a gente pode dizer que essas revoluções foi para que a Inglaterra pudesse de fato ter uma política onde houvesse um grande desenvolvimento para o próprio país. E é o que a gente vai ver daqui para frente. Justamente o que? O desenvolvimento do país, e não foi à toa que a Inglaterra ela é a pioneira, ela é o primeiro país a fazer essa grande revolução industrial, que inclusive a gente vai ver mais para frente o conteúdo da revolução industrial, ok? Bom, alunos, aqui na página 13 está falando dos monarcas absolutistas, né? E quando a gente fala de absolutismo, a gente tem que ter ideia do que é o absolutismo, né? O absolutismo ele é um governo centralizado, né? Ele é um governo onde o poder está nas mãos de uma autoridade. E essa autoridade é quem? É o rei. Então, os monarcas absolutistas, né? A gente pode dizer, o livro também fala, que o governante mais emblemático do absolutismo inglês foi o rei Henrique VIII, né? O rei mais problemático, mais emblemático aqui, né, do absolutismo inglês foi o rei Henrique VIII. O que ele fez? Tivemos em 1517, né, as reformas protestantes, né, a reforma protestante, e o rei Henrique VIII, ele foi de fato aí aquele que rompeu com a Igreja Católica e fundou a Igreja Anglicana. Então, o rei da Inglaterra, Henrique VIII, ele brigou com a Igreja Católica, né, porque ele queria aí o divórcio, né, ele queria divorciar da sua esposa, porque a esposa não era capaz de dar um herdeiro, e aí o que ele fez? Ele pediu divórcio para a Igreja Católica negou esse divórcio, e aí o que ele fez? Ele ficou irado e rompeu com a Igreja Católica. Ele deixou a Igreja Católica e fundou uma nova religião. Essa nova religião, né, nasceu a Igreja Anglicana. E ele fazia parte da dinastia Tudor, né, cujos monarcas governaram a Inglaterra entre 1485 e 1603. Então, quando a gente fala dessa questão, a gente tem sempre que observar que a dinastia ela está ligada principalmente com uma série aí de reis e rainhas, né, de uma mesma família, né, uma dinastia, né, praticamente aí são os reis, são as rainhas de uma mesma família que se sucederam no governo aí de tradicionais estados, principalmente ali na Inglaterra. Então, quando a gente fala da dinastia, na verdade, de fato, uma série de reis e rainhas de uma mesma família que se sucederam aí no governo considerado tradicionalmente aí em muitos estados. Então, o que a gente tem que entender aqui é que após o rei Henrique VIII se tornar o chefe aí supremo dessa igreja da Inglaterra em 1534, que é a igreja anglicana, o Henrique VIII, o que ele fez? Olha só, ele confiscou as terras e os bens da igreja católica, né? Então, esse confisco, né, na verdade, ele queria tomar aí, né, esses bens da Igreja Católica, né, e essas terras confiscadas, elas foram doadas aí ou vendidas, resultando o quê? No aumento dos recursos financeiros, o quê? Da coroa e, ao mesmo tempo, da quantidade de terras disponíveis para a agricultura e também, ao mesmo tempo, a gente pode dizer que houve também a criação de animais, né? Então essas terras elas foram praticamente usadas para a criação de animais
e ao mesmo tempo para desenvolvimento da agricultura. E quando a gente fala dessas terras, né, a gente tem sempre que observar que os novos proprietários dessas terras eram principalmente quem? Quem que era principalmente os donos dessas terras aí? Era os membros aí, né, da pequena nobreza, conhecida como gentry, né? E que pretendiam ampliar aí a produção direcionando-a aos mercados internos e externos. Então, de fato, eles queriam desenvolver a agricultura, criar animais, e a partir desse momento que eles queriam é, 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 colocar aí, né, melhorar a economia da Inglaterra, eles queriam de fato, né, vender, né, tanto para dentro da Inglaterra também quanto para fora da Inglaterra. Então, tem essa questão principalmente aí, né, do mercado interno e externo, porque de fato a Inglaterra ela estava praticamente iniciando aí, né, o seu processo de reconstrução, e essas revoluções elas aconteceram justamente para quê? Para impulsionar a economia da Inglaterra. E aos poucos a Inglaterra vai tomando forma, a Inglaterra então vai entrando no eixo do desenvolvimento. Durante o governo de Elizabeth I, que era filha de Henrique VIII, os ingleses conquistaram importantes colônias ultramarinas na América e na África, das quais eles obtiveram aí, né, algodão, azeite, e eles estavam sempre buscando o que? Novos horizontes. Eles estavam sempre buscando, né, novos polos econômicos. Por quê? Porque, na verdade, esse período de desenvolvimento da Inglaterra, eles estavam é, buscando principalmente o que? O desenvolvimento do país. E quando a gente fala de fato sobre é, esse desenvolvimento, a gente pode observar que as embarcações, o comércio marítimo, ele era muito importante aqui nesse período, porque a economia era dependente desse sistema aí de transporte. A gente observa que essas embarcações, né, é que faziam aí o transporte praticamente de todas essas mercadorias. Então essas embarcações inglesas aí intermediavam também parte dos escravos, né, que ligava aí o continente africano à América, gerando grandes lucros para os comerciantes britânicos. Então, o que a gente está estudando é o início aí praticamente aí do desenvolvimento da Inglaterra, e a gente vai ver na próxima aula, alunos, sobre a Revolução Puritana, o que foi a Revolução Puritana, justamente para entender como que foi esse processo de revolução, tá bom? Esse conteúdo, alunos, ele é fácil, mas se você não prestar atenção, você não vai conseguir entender o que de fato foi essas revoluções políticas, tá bom? Ficamos por aqui hoje. Leia, procure mais sobre o nosso tema e na próxima aula a gente continua, ok? Um grande abraço e até lá.